Se você faz aula comigo, você com certeza já ouviu falar do IPA, International Phonetic Alphabet. Eu já mostrei isso várias vezes para você, vários símbolos esquisitos, e eu sempre falei, um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, considerando o português brasileiro e quais símbolos são mais importantes pra gente de fato entender o que está sendo, ou melhor, de fato, como pronunciar as palavras, certo? Hoje o dia chegou finalmente e hoje a gente vai dar uma olhada no IPA, nos símbolos principais pra gente, considerando, de novo, o português brasileiro, o que a gente tem mais dificuldade de fazer, os sons que a gente tem mais dificuldade de fazer e tudo que for necessário pra gente começar a prestar mais atenção nessa coisinha quando a gente vê isso no dicionário, por exemplo, ou quando a gente tiver com dúvida em como pronunciar algo, ou quando a gente ouvir algo e falar, nossa, é meio diferente de como está escrito. E geralmente vai ser, porque o inglês não é fonético. Ou seja, a escrita do inglês e a forma de pronunciar as palavras não bate muito na maioria das vezes, né? Muito diferente do português. Isso é um baita problema pra gente, principalmente no começo, mas não só, tá? Porque a gente, como recurso, a gente tenta se guiar um pouco pela escrita, quando a gente não sabe pronunciar algo, porque no português isso é muito mais próximo, mas no inglês isso não funciona muito bem. Então hoje a gente vai dar uma olhada no IPA finalmente e a gente vai aprender um pouquinho os símbolos e aprender também como pronunciar alguns fonemas aqui também. Eu não vou entrar em muito detalhe na pronúncia de alguns deles, por exemplo, os sons do TH. Eu já tenho um vídeo separado aqui, então quando chegar o momento eu vou apontar em algum lugar aqui para vocês terem acesso ao link em que eu explico melhor os sons do TH. E, bom, e é isso. Então vamos lá, que hoje a gente tem bastante coisa para ver. Eu vou separar aqui embaixo o tempo, ou melhor, a cada pedacinho do vídeo para ficar mais fácil de vocês se localizarem. Então, uma hora eu vou botar ali as partezinhas para vocês se localizarem e ir direto pro símbolo, caso vocês precisem voltar aqui para rever alguma parte específica, porque é bem provável que esse vídeo fique um pouquinho longo, mas é necessário, ok? Então vamos lá. IPA. Né? Então o que é o IPA? O IPA, quando você olha no dicionário, por exemplo, nesse dicionário aqui, que é o Word Reference, por exemplo, você vai ver nessa linha aqui, essa linhazinha aqui, como pronunciar as palavras. Isso daqui é chamado de transcrição fonêmica, ok? E eu vou atentar a uma coisinha, porque você está vendo aqui, a gente tem uma linha toda. Então a gente tem UK, que é ali do Reino Unido, tá? Tem até um asterisco aqui, porque Reino Unido tem uma variedade de sotaques imensa, tá? Se não, é o lugar com mais variedade de sotaque do mundo, do inglês, certo? Comparado com os Estados Unidos, por mais que seja um lugar muito menor geograficamente, é ali que vai ter mais. Então vai ter um monte de variações de como pronunciar várias palavras, tá? Mas nessa linha aqui, você vai ver que a gente tem duas formas de notação. A gente tem a barra para frente, assim, que são as duas principais aqui, principalmente nesse que é dos Estados Unidos. E também aqui a gente vai ter esse parênteses, tá? O que a gente vai usar é aqui, são as barras, tá? Você também pode ver os colchetes em alguns dicionários. Geralmente os colchetes são uma versão mais detalhada do IPA. Okay? Tem mais nuances, tem mais sutilezas, mas ele não é tão usado assim nos dicionários, geralmente. O que mais se usa é a notação entre barras. Tá? Agora, o que é esse parênteses aqui? O parênteses é um negócio chamado respelling. Okay? Respelling é como se você fosse usar a língua para explicar como se pronuncia as palavras da própria língua. Tá? Ou, nesse caso, você está usando o inglês para explicar como se fala, se pronuncia as palavras ali em inglês. Tá? Isso aqui, pra gente, não vai ser interessante. O IPA é o mais padrão, é o mais usado, e também ele vai te servir para se você... caso você estude outra língua depois, ou já esteja estudando, o IPA vai ser muito mais útil, porque ele transborda para todas as outras línguas modernas, ok? Então, isso é o IPA, ok? São os símbolozinhos, né? É o alfabeto fonético internacional. Então, são os símbolozinhos aqui, ok?
avisos, ok? Avisos importantes pra gente começar a ver todos eles sem se preocupar tanto, tá? O primeiro deles, e mais importante de todos, de longe, é você não tem que falar inglês como nativo. Eu sei que isso está sendo muito dito ultimamente, porque tem um motivo muito importante, que é simplesmente o fato de que a gente não é nativo. E a gente não vai falar exatamente como um nativo. A gente vai ter o nosso sotaque, a gente vai ter o nosso jeito de falar, talvez a gente use palavras diferentes, enfim, é parte de como que a gente aprende uma língua estrangeira, ok? Língua estrangeira porque a gente aprende geralmente, né? Mas no caso aqui, se você nunca saiu do país e tá aprendendo inglês, você tá aprendendo inglês como uma língua estrangeira, porque você não mora num país que fala inglês como língua nativa, ok? É isso. O único jeito de você falar inglês como nativo é você, sei lá, renascer em algum país que fala inglês como língua nativa, ok? É óbvio, mas tem que ser dito, porque como a gente vai ver um monte de símbolozinhos e a referência vai ser lá dos ingleses dos Estados Unidos, do Reino Unido, enfim. Aliás, nem são os únicos lugares que falam inglês de forma nativa, né? Jamaica, África do Sul, por exemplo, também falam inglês de forma nativa, tá? Mas como a gente vai ter essa referência, isso aqui não vai ser nada mais do que exatamente uma referência, ok? A gente não vai precisar emular ou simular o inglês de forma nativa desse jeito assim. Isso aqui é só pra gente ter uma ideia do quão próximo ou longe a gente tá de algo que as pessoas vão de fato entender, ok? Então, é sempre bom você encarar a pronúncia não como bom ou ruim, mas como entendível ou não, porque é isso que importa, ok? Bom ou ruim é só um julgamento moral sobre algo, agora a pessoa entender ou não é de fato algo que realmente vai acontecer ali na hora. Então, pensem nisso, tá? A pessoa entendeu o que eu falei? Entendeu. Beleza, é isso. Ah, mas eu não falei que nem um nativo. Tanto faz, ok? Bom, isso aqui já falei, só tá aqui no aspecto da pronúncia, todo mundo tem, inclusive falantes nativos, né? Reino Unido tem uma baita variedade de sotaques, principalmente se você dividir entre norte e sul ali, é bem diferente. Eles às vezes até têm problema entre eles de se entenderem em algumas coisas assim, comparando ali o norte e sul. Mas mesmo dentro do sul, dentro do norte, eles vão ter um monte. Sotaque nativo tem um monte, né? Você ouvir um cara, uma pessoa do Texas vai ser uma coisa, uma pessoa da Califórnia vai ser outra coisa, do Alasca vai ser outra coisa. Então cada lugar tem um jeitinho diferente de falar, assim como no Brasil. Várias regiões têm sotaques diferentes. Não tem certo ou errado, não tem melhor ou pior, são só diferentes. E é isso, ok? E o último, que também já falei um pouquinho, mas dicionários vão ignorar um monte de sotaque nativo. Por exemplo, naquele dicionário que eu mostrei no começo, o Word Reference, tá lá, Estados Unidos. Mas, enfim, tem um monte de sotaque diferente dentro dos Estados Unidos. Tem um monte de sotaque diferente dentro do Reino Unido e por aí vai. Então, sotaque vai variar também. Eles vão meio que trazer todos eles e tentar criar algo como se fosse um padrão, assim, mas ele é bem arbitrário, ok? Então, é isso. Se você ouvir uma palavra de um jeito diferente, porque você teve contato com alguém de um lugar específico, aí vai falar, não é assim que pronuncia. É assim que pronuncia naquele lugar, em outro lugar vai ser um pouquinho diferente, talvez. Enfim, esse é o aviso. Agora, antes da gente começar a entrar nos símbolos em si, ou seja, dos fonemas, tem 3 aqui que são importantes, que indicam alguma coisa pra gente, tá? Então, o primeiro símbolo é esse símbolo que parece um apóstrofo, tá? Ele não é exatamente, mas ele lembra bastante mesmo, tá? Ele vai indicar que a sílaba seguinte ao símbolo é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte daquela palavra. Por exemplo, nessa aqui, né? Aqui tá indicando que a primeira sílaba é a sílaba mais forte, e aí fica warning, em vez de warning, por exemplo. É mais para você saber qual que é a tônica. Isso aqui é muito importante a gente saber, porque muitas palavras em inglês têm semelhança com alguma do português, mas a sílaba tônica é diferente, tá? E se você começa a errar muito a sílaba tônica uma atrás da outra, começa a ficar meio difícil da pessoa te entender. É mais para facilitar, deixar a comunicação mais fácil, a pessoa também não precisar fazer uma ginástica mental para tentar entender o que você está falando. E é isso, ok? A de baixo, aqui, a gente tem a segunda sílaba mais forte. Ela vai aparecer de fato embaixo. Então, nessa palavra aqui,
A segunda mais forte é a primeira, mas a primeira mais forte, né, a sílaba tônica, é essa daqui, é esta sílaba aqui, ok? Então, methodology, por exemplo, ok? Ela é forte, mas não tão forte quanto essa aqui, que está sendo marcada por esse símbolo aqui, ok? Então, essas duas primeiras são sobre sílabas fortes ou secundariamente forte na palavra, ok? O último símbolo aqui, ele parece um 2 pontos, dá pra ver que não é exatamente, mas ele lembra bastante. Ele vai falar que qual é o símbolo mais longo, perdão, o som mais longo da palavra. Na verdade, ele tá falando que o símbolo anterior, por exemplo, aqui a gente tem o som do F, o som do U e o som do D, porque a gente tá falando food, né? Ele tá indicando que essa vogal aqui, então aqui ao contrário, ele indica para trás, né? O U, ele é mais longo do que o normal. É isso que ela tá querendo dizer com essa marcação aqui, ok? Então, é isso que... Essas são as três marcações mais importantes do IPA pra gente entender o que está acontecendo ali nas palavras que a gente for ler como transcrição fonêmica, ok? Então, de novo, só para lembrar, tudo que você lê aqui, que está entre barras, ok? Cada símbolozinho lá dentro, ele é uma referência para um fonema, para um som, ok? Então, o Wzinho aqui, lá, já começa a aparecer esse C ao contrário, parece que é um C espelhado, depois esse R, o N, esse parece que é tipo um I maiúsculo assim, e esse aqui que parece um N, mas ele tem uma barriguinha ali, que ele é um pouquinho, não é o N exatamente, ele é um pouquinho diferente, ele vai aparecer nessas palavras que terminam em ING, tá? Então, cada um deles é uma referência para um som, ok? Às vezes vai ter um símbolo que é combinado, talvez eles tenham dois juntos, mas aí ele tem uma marcação para isso também. O símbolo, aliás, vai ser diferente para isso, ok? Então vamos começar. A gente vai começar com as consoantes, ok? Então, muitas consoantes vão ser exatamente iguais à do português, mas nem todas. Então, vamos dar uma olhadinha nas que a gente tem uma diferença entre elas, tá? Que são as mais importantes pra gente não se perder ali quando a gente for ver esses símbolos lá no dicionário ou em outros lugares. No final da aula aqui de hoje, desse vídeo aqui mesmo, eu vou te passar dois sites que ajudam a gente a ter uma ideia. Um é para consulta, para você pegar os sons, e um outro que é para você pegar a transcrição fonêmica das palavras, como se fosse um tradutorzinho, né, que passa uma frase, ou só uma palavra, se você quiser, para uma transcrição fonêmica, para você saber como pronunciar aquela palavra, tá? Consoantes, então, vamos começar com esse parzinho aqui, tá? A gente vai ver em parzinhos, geralmente, aqui nessa aula. Então, o som que tem um Rzinho aqui e um som que tem um H aqui, ok? Esses dois sons são importantes, tá? Pra gente saber o que eles são, porque a gente... E é natural isso acontecer. A gente troca um pelo outro, às vezes, por causa da escrita, novamente, ok? Então, o que está à esquerda é aquele R, tipo, importa, né? Quando meu sotaque, assim, em português, não tanto assim, né? Mas eu puxo o R desse jeito, né? Mas é esse or. Por exemplo, quando fala door, é esse R que a gente costuma falar que é meio de caipira aqui no Brasil, né? Então, a primeira palavra que a gente tem aqui é right. Right. Ok? Então, esse R é pronunciado dessa... Ele vai aparecer como R, né? Ele é escrito como R também, mas não é o nosso R de rato, por exemplo, ok? Então, isso aqui é importante saber. Então, esse símbolo é esse tipo de R. Right, rate e dear, aqui no final da sílaba, tá? Geralmente, a gente tem um pouquinho mais de problema quando é no começo da sílaba em algumas palavras, ok? Esse lado é este R, deste lado vai ser esse símbolo, que é o H, né? Mas vai ser como a gente fala ha, he, hi, ho, hu, por exemplo. Então, aqui a gente tem height, no sentido de altura, height, height, e here. Aqui a gente tem o primeiro como esse he, né? E depois a gente tem o R, que é esse daqui mesmo, ele aparece aqui no final, here, ok? É isso. Muito importante essa diferença, básico. Isso aqui muitos de vocês já devem saber, mas só para reforçar, porque o símbolo
é uma coisa, ok? Próximo. Esse daqui que parece uma cobrinha, assim, parece um S meio esticado pra cima, né? Ele vai ser equivalente ao X de xícara. É o xa, xé, xi, xó, xu, ok? Então, palavras sheep, show e shampoo, ok? É isso. Sem muito segredo, tá? Às vezes ele aparece com um Tzinho antes, né? Em outras palavras. Então, por exemplo, cheap, aí vai ter um T e depois ele vai ter essa cobrinha aí vertical, tá? A palavra que eu acabei de falar, cheap, é essa daqui, de barato, ok? Então, geralmente o CH tem muito o T e essa cobrinha aqui. Então, nem sempre, tá? Mas nesse caso aqui é o que acontece. Então, cheap, ok? Sem o T é só xa, xé, xi, xó, xu, ok? Sem muito segredo também. Agora, um outro parzinho aqui, que é o som de G, que é de ga, ge, gi, go, gu. E esse símbolo aqui, que ele é meio que parece um 3 com um J, porque ele é o som do nosso J, em já, gé, gi, jó, ju, por exemplo. Ok? Então, go, get e agree. E desse lado, a gente tem job, giant e pleasure, tá? Ele é muito comum, esse daqui, aparecer junto com um D, tipo em job, aqui, tá? Mas ele é um símbolo em si, ele é só o já, é que aqui o D faz isso acontecer, né? Por exemplo, aqui é só ele, pleasure, ok? Sem grandes segredos aqui, eu acho, todos esses fonemas a gente tem no português também, a gente só precisa aprender agora os símbolos para eles. Agora, esses dois aqui, lógico, a gente tem eles no português. Só que no português, no final da sílaba, a gente pronuncia os dois do mesmo jeito. Tipo, quando a gente fala interessante e importante, um é N, né? Ali é a primeira sílaba. Um é N, o outro é M. Tanto faz pra gente, a gente faz a mesma coisa, que a gente nem faz muita coisa assim, né? Mas no inglês tem uma diferença importantíssima. Lógico, no começo da sílaba, pra falar, sei lá, monkey, é a mesma coisa que a gente fala macaco, né? É mesmo M ali. Ma, me, mi, mo, mu. E aqui é na, né, ni, no, nu. Beleza, não tem problema nenhum. Agora, no final da sílaba, né? Ou no final da palavra também, a gente vai ter que fazer uma marcaçãozinha diferente, ok? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem some. E aí a gente tem que lembrar de fechar os lábios para fazer esse som do M no final. Lembrando que quase sempre, nem sempre, mas quase sempre, consoante e E no final, quase sempre a gente não vai pronunciar o E. Então, por isso que a gente para no som do M. E é por isso que a transcrição fonêmica é tão importante. Porque é muito comum a gente falar Sami, por exemplo. É um aspecto do nosso sotaque brasileiro que aparece muito, principalmente quando a gente está começando, iniciando ali nos estudos do inglês. Ok? Então, isso aqui é importante a gente saber, e a transcrição fonêmica ajuda muito a isso ficar muito mais óbvio, claro, pra gente não cometer este pequeno erro de pronúncia, mas que se é muito um atrás do outro, pode deixar muito carregado, às vezes pode deixar algumas palavras não tão claras assim, e às vezes a pessoa pode não entender, tá? Depende muito da pessoa que você está falando, de como você está falando, se essa pessoa que você está falando já tem algum contato com o sotaque brasileiro ou não. Não tem nem como prever se a pessoa vai entender ou não. Mas daqui é um caminho pra gente, ou melhor, uma direção pra gente caminhar pra ficar cada vez mais fácil entenderem a gente na hora de conversar com alguém, ok? Outro exemplo aqui, prism, tá? Aliás, daqui eu trouxe até de propósito. É muito comum quando tem o ISM, mas não necessariamente o ISM, só o SM no final. Isso já acontece bastante. De colocar essa vogal aqui, ó. Que é esse cara aqui, a gente vai ver ele já já. Esse daqui é o tal do schwa, a gente vai ver mais pra frente, tá? E em vez de falar, sei lá, algo tipo prism, né? Algo assim, ele vai falar prism, tá? E aí a gente vai ter essa vogal aqui. E olha como é importante fazer o M aqui, ó. Prism, tá? Porque do outro lado eu vou te dar um exemplo de uma palavrinha que você já deve ter pensado que não é com M e que parece outra coisa. Por isso que essa diferença é importante. Ainda mais que as duas são da mesma classe gramatical, as duas são substantivos, ok? E a última aqui, ma'am, ok? Ma'am, que é
tipo, um jeito, vamos dizer assim, formal de chamar uma senhora, ou não precisa ser uma senhora de idade e tal, mas uma mulher, de uma forma bem formal, bem respeitosa, ma'am, ok? E você vê que aqui o M também é importante. Aqui a gente tem o M no começo e o M no final da sílaba, tá? Super importante ter essa diferença, senão vai soar como homem se você põe o N no final, por exemplo, ok? Desse lado, com o N no final, a gente vai ter son, marcando aqui, ó. Lembrando, qual que é o lance do N? Quando o N começa a sílaba, quando a gente fala, por exemplo, não, lembra que a gente põe... Agora eu vou trazer essa pessoa aqui, que eu chamo de James, tá? Quando a gente fala não, a gente toca aqui a ponta da língua nesta parte aqui, né? Aqui em cima, tá? Que tá meio cinza aqui. A gente toca ali, não, tá? Pra fazer o N no inglês, quando tá no final da sílaba, a gente também vai pôr a língua lá, tá? No português a gente não faz isso, tá? Talvez alguém faça, mas no geral a gente não faz. Mas a gente vai pôr lá e vai marcar e falar son, tá? Isso dá uma baita diferença na hora de pronunciar. A propósito, é a mesma pronúncia de filho, ok? Filho e sol têm a mesmíssima pronúncia. Se você duvida de mim, você pode ir no dicionário e você vai ver a mesma transcrição fonêmica, tá? Por isso que é importante saber a transcrição fonêmica, ou melhor, saber o IPA para dar uma olhada e uma conferida lá, porque vão ter palavras assim e vai ser importante a gente saber, ok? E aí eu falei pra vocês, olha só, cuidado com essa palavra, né? Isso aqui é bem difícil a gente falar, né? É o prisma, né? Agora, por quê? Olha a similaridade aqui. A única diferença entre as duas é o último fonema. Então, prison. Palavra totalmente diferente, mas a única coisinha que muda aqui é no final apenas, ok? Prisão. E aqui, mesma coisa, já tinha falado, man, ok? Então, ma'am, com M no final. Tipo, esse jeito formal de chamar uma mulher. E man é justamente, né, homem. Então, necessário saber, muito bom saber disso para colocar em prática também, para ninguém ficar, sei lá, por algum motivo muito ofendido com isso, ok? Agora, esse símbolozinho aqui, né? Você vê que ele parece um N e ele tem essa barriguinha aqui, né? Esse rabinho aqui. Ele vai muito comumente aparecer em palavras que terminam em NG, tá? O mais comum é o ING, né? Dos tempos contínuos, do gerúndio, do inglês. Ele vai aparecer lá, mas não só no ING. É muito comum aparecer com NG também, ok? Então, o que a gente faz? É tipo... Aqui a gente nem vai pôr a língua. Lembra que eu falei que no N a gente põe a língua aqui nessa parte cinza aqui, né? A gente toca aqui, né? Esse a gente não faz isso. O que a gente faz é a gente vai fechar um pouquinho a garganta aqui, ó. A gente vai tentar pegar a parte de trás da nossa língua e vai fechar ele aqui com a uvula, ok? Então, como que vai ficar? Voltando pra cá. Por exemplo, nessa palavra, reading. Tá? Eu vou forçar um pouquinho, só porque é um som sutil e talvez até o microfone não pegue muito bem. Então eu vou dar uma forçadinha só para ficar mais óbvio, mas você não precisa falar dessa forma forçada, ok? Então, reading. Tá? Sai quase um G no final agora, mas isso já é demais, tá? Então, reading. É isso, é só uma fechadinha, assim, bem sutil, que nem agora, como eu fiz, tá? Ou song. Ok? Song. Então, de novo, para nessa consoante aqui. Ou tongue. Tongue. De língua, né? Exatamente língua aqui, tá? É isso. Vai aparecer geralmente com NG no final. Você vê que aqui tem um NG aqui, o resto é meio que ignorado, mas nesses 3 exemplos que eu dei, todas elas têm o NG de alguma forma. Aqui, né, o NG ou do gerúndio ou dos tempos contínuos. Aqui só porque a palavra é assim mesmo. E aqui também, ok? Próximo. Bom, agora é os sons do TH, tá? Sons do TH, você vê que a gente fala no plural, sons do TH. E a gente tem 2 deles que a gente não tem no português. A gente não tem esses sons no português, tá? Esse à esquerda, esse à direita. Eu tenho um vídeo já que eu vou linkar aqui pra vocês, então vai aparecer um cartãozinho em algum lugar aqui, em que eu explico como fazer esses sons, tá?
Porque geralmente, e eu fui ensinado assim, se fala, coloca a língua entre os dentes. Não é bem assim, porque aí a referência fica os dois, né? Os dentes de cima e de baixo, mas na verdade é só esses dois de cima aqui que importam de fato, tá? Nesse vídeo eu explico com mais detalhes, tá? Mas basicamente a diferença entre eles é uma coisa chamada vozeamento, tá? Esse da esquerda, ele é vozeado e o da direita não é. Então em inglês é voiced e unvoiced, tá? O que é isso? O que é esse vozeamento? É a vibração na garganta, tá? Um deles vibra a sua garganta, o outro deles não vibra a sua garganta, e é a única diferença entre os dois, porque todo o resto vai ser igual para fazer. A posição da boca, da língua, tudo vai ser exatamente igual para os dois, tirando a vibração. Um vibra, outro não vibra, tá? O da esquerda é aquele que nos remete ao som de D de dado, tá? Ele não é o D de dado, tá? O D de dado é de fato com o Dzinho ali, tá? Mas ele nos lembra. E até mesmo os nativos às vezes brincam mudando a escrita das palavras e depois, em vez de pôr TH, eles colocam o D no lugar. Então eles têm a ideia também de que esses sons são próximos, tá? Isso aqui a gente não precisa se preocupar tanto. Assim, os sons do TH, assim, se você trocar o TH pelo D aqui, eu não acho que é um problemaço, assim. Uma hora é legal aprender, lógico, mas, assim, não é uma coisa que você tem que aprender logo de cara. De longe não é o mais importante para você aprender logo de cara, assim, como fazer o som do TH, né, de forma correta, vamos dizer assim, tá? Mas, enfim, esse da esquerda, então, ele é o que lembra o D, ele até o símbolo lembra um pouquinho, né? Parece um D com aquele cortezinho ali em cima, tá? E ele vai ser o que vibra a garganta. Então, o primeiro, that. E o segundo, though, ok? E do outro lado, a gente tem aquele que lembra um pouquinho o som do F, né? Não é também exatamente o som do F, mas ele lembra. E também até mesmo em alguns sotaques dos Estados Unidos, quando este som aparece no final da palavra, alguns sotaques, não é padrão, tá? É meio que uma exceção, assim, mas existem sotaques que isso acontece. Eles trocam pelo F de verdade, tá? Então, assim, de novo, eles também sabem que o som é próximo, então, na minha opinião, tudo bem. Pode gerar um ruído aqui ou ali? Pode, mas tá? É melhor do que trocar qualquer um deles pelo T, tá? Existem casos em que quando a escrita do TH ganha o som de T mesmo. Por exemplo, Tailândia, em inglês, é escrito com TH, né? Assim. E aí esse TH, ele é o T mesmo, de tatu, ok? E eles vão falar Thailand, ok? Mas isso acontece mais para nomes próprios de países, tem alguns nomes de frutas, tem nome de rio. São, assim, é pouca coisa comparado com o resto das palavras, ok? No geral, vai ser um desses dois. E no geral, eu sempre falo, não troca pelo T quando não são esses casos aqui, tipo da Tailândia, ok? Porque aí começa a ficar meio longe, aí fica meio difícil. E a gente tem uma coisa com, pelo menos, o sotaque daqui, acho que em São Paulo, mas assim, por exemplo, quando a gente fala uma palavra assim que tem T e o I, a gente costuma falar tinha, como se tivesse um X aqui. E aí, quando é com T e tem isso, aí começa a ficar mais longe ainda de como é algo esperado de ser pronunciado. Então, eu geralmente aconselho a evitar trocar pelo T, a não ser que seja o T mesmo, né? Mas é mais difícil isso acontecer. E vai pelo D e pelo F por enquanto, até você aprender, pelo menos, e pegar prática. Não é nem aprender, porque muitos de vocês já sabem como é. Mas é que é difícil pegar prática e gerar aquela memória muscular pra isso rolar de fato toda hora que você estiver falando, ok? Palavras com este símbolo que. Esse som, né? Esse fonema, aliás, que lembra o som do F, mas não é o som do F. Então, thin, pode ser de magro, né? Ou thought, que é o passado de think, né? De pensar, né? Então, eu pensei, I thought. E também é pensamento, ok? Então, olha como que, de novo, é muito importante, porque o nosso cérebro engana a gente por causa da escrita, mas essa palavra tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, mas só 3 fonemas, ok? Então, isso daqui a gente vai precisar
prestar atenção para não colocar sons onde a gente não tem. É isso. Então, thought é o TH, é o O, tá? A gente vai ver mais pra frente isso aqui, é o O e o T, thought. Só 3, ok? Só 3 fonemazinhos numa palavra de 7 letras, tá? Então, por isso que é importante a gente, enfim, a gente prestar atenção nisso e consultar pra saber com certeza como que é pronunciado, tá? Agora, 2 letras que a gente tem no português, né? Mas que no inglês podem acontecer de forma, vamos dizer assim, diferente, que é chamado de flap T, tá? Eu coloquei o D ali também, por mais que seja chamado só flap T, o D entra na jogada, eles ganham a mesma pronúncia, na verdade, às vezes, tá? Que é uma maneira de falar o T e o D quando elas estão entre vogais e não são as sílabas tônicas, ok? Então, esse é o T e D que soa como arara, né? Esse som de rareriroru, às vezes você pode, não é obrigatório, porque isso aqui é uma questão de sotaque também, tá? Mas eles podem ganhar esse som de rareriroru, ok? Então, de novo, é quando o T e o D estão entre sons, ok? Sons, não é a escrita, é o som de vogal. E também eles não começam uma sílaba tônica, tá? Se ele começa uma sílaba tônica, isso não vai acontecer. Por exemplo, quando a gente fala photo, de foto, a gente fala photo, beleza, porque a primeira sílaba é a sílaba tônica. Mas quando a gente fala photography, que é fotografia, a sílaba tônica muda e vai para a segunda sílaba. E aí é o photography. E aí não dá para falar photography, por exemplo, porque o to é a sílaba tônica. Tem essa regrinha, tá? Então, se você um dia se perguntou por que photo, mas é photography e ninguém fala photography, é por isso, tá? Então, tem uma coisa. Você pode ver, é meio difícil isso acontecer. Acho que eu vi em algum dicionário, já nem lembro qual mais já, que é um dicionário que eu não uso tanto, eu já nem lembro. Ele tem um símbolo próprio, que é como se fosse um circunflexo embaixo da letra, assim, né? Então, é o T com esse negocinho embaixo. Mas, de novo, os dicionários que eu geralmente uso, que é aquele que eu mostrei no começo, que é o WordPress, Word Reference, WordPress, o Word Reference e o da Oxford, eles não vão colocar esse símbolo, eles só vão colocar um símbolo normal de T, tá? Que seria o que se chama de True T, que é o T verdadeiro, que é o T de tatu, né? Na verdade, o T no inglês pode ser tipo tatu, assim, ou algo tipo meio mais explosivo, que se fala que é o tá. Né? Por exemplo, quando fala essa palavra aqui, ó. Top. Ele parece que o T explode, tá? Ele pode ter essas duas, tá? Ele geralmente faz isso quando ele ele inicia a sílaba tônica da palavra, ok? Mas, por exemplo, quando vira essa palavra aqui, de parar, stop, aí ele não ganha essa explosãozinha de ar, assim, porque só stop, tá? Porque ele não tá começando mais a sílaba. É o S que começa agora, ok? Então, esse aqui, ou ele vai aparecer como D, né? Se for o D. Porque os dois podem acontecer. Isso vale pro T e pro D, mas se for o D, no caso, ele vai aparecer como D mesmo, porque aí vai ser, de fato, diferente, ok? Então, exemplos. Esse aqui é o T regular, né? O T normal. Por exemplo, que é o True T que eu acabei de mostrar. Time. Time. Aí, aqui você tem a explosãozinha de ar, né? Time, tá? E o flap T vai aparecer em palavras como metal. Metal, ok? Também aparece como em water, por exemplo. Tá? Acho que é o exemplo mais comum até. E desse lado aqui, a gente vai ter o D normal, né? Que vai ser, por exemplo, em day. Tá? Aqui também o D ele é meio plosivo, então day. E o flap D, tá? Eu nunca vi chamado assim, eu tô chamando só por recurso didático, tá? Você vê que as palavras são diferentes, mas olha a pronúncia como fica. Metal, tá? Ele vai ter o mesmo som de metal de metal e metal de medalha. Por causa dessa coisinha, você vê que o símbolo aqui é diferente, porque eu posso falar metal e medal, por exemplo. Então, assim, é essa a diferença. Mas se eu for pro flap T, aí vira metal, metal. Igualzinho. O contexto te diz o que faz mais sentido, ok? É isso. Então,
essas foram as consoantes. Agora a gente vai ver as vogais, ok? Então, começando quando a gente falar... começando pelas vogais, né? Essa aqui é o A. Como em já. É isso, é igualzinho que a gente tem. Esse aqui é o... Nesse exemplo aqui, tipo em rei, ele é o E, tá? Esse símbolo, ele é meio problemático, porque, por algum motivo, existe uma diferença entre alguns dicionários, tá? Ele pode ser o E, geralmente quando ele tá num ditongo, ou seja, quando tem duas vogais seguidas, e aí, aqui, por exemplo, ele vai aparecer sempre com esse símbolo aqui, EI, tá? E aí ele soa pra gente como E, né? É o AE, que a gente tá super acostumado, tá? Em alguns dicionários, esse símbolo também vai ser o E, tá? Mas também tem um outro símbolo específico pro E. A gente vai ver isso daqui a pouquinho já, tá? Mas só um alerta para vocês, porque vocês podem reparar nisso. Por exemplo, os dois dicionários que eu mencionei, o Word Reference, ele só usa esse nos ditongos. O da Oxford, por exemplo, ele vai usar só esse, e não vai ter um separado pro E. Então, às vezes, ele vai ser o E no da Oxford. Então, é legal saber, só para você não se confundir depois, ok? I é o I compridão, isso aqui é importante, porque tem um outro que é parecido, que vai ser uma diferença importante da gente saber, tá? Então, A, E, ou E, né? Aí depende. I, tipo em li, O, tá? Esse é o O, não é o O. Esse símbolo aqui é o O, tá? Tipo em tô fraco. E o U, ba, U. Não são as únicas vogais, tá? São as vogais, vamos dizer assim, que a gente fala A, E, I, O, U, ou A, E, I, O, U. A gente vai ver todas elas agora, porque os símbolos de vogais são aqueles símbolos que vão ficar mais esquisitos, ok? A gente já viu alguns esquisitos ali com as consoantes, mas nas vogais é onde isso vai acontecer direto, ok? Primeiro, e isso daqui me confundiu muito quando eu comecei a estudar isso, tá? Porque os dois caracteres, os dois símbolos, parecem a mesma coisa. É bem sutil a diferença se você não presta atenção. Mas o da esquerda e da direita não são iguais. Dá uma reparada lá. É uma fontezinha diferente. Não é fonte, né? É um caractere diferente, tá? O da esquerda é o A. Tipo em já. É pra já. É esse A. Que a gente tá muito bem acostumado, tá? Então ele vai aparecer aqui em palavras como fight, size e defy, por exemplo. Ok? A. Este daqui da direita é como se fosse um som entre o A, que a gente acabou de ver, e o O. Então, qual que é o lance, tá? Ele é um som... Eu vou explicar mais a diferença logo em seguida. É o slide seguinte aqui. Como que a gente vai pronunciar este fonema, tá? Mas ele ele fica entre os dois, tá? Porque o O a gente arredonda os nossos lábios e faz um biquinho assim, né? O. Não é tanto assim, tipo U, né? O U a gente faz mais, mas o O a gente faz um pouco. Este daqui, né? Que não é esse daqui, a gente não vai fazer isso com os nossos lábios. A gente vai produzir esse som mais lá atrás, na nossa garganta, na nossa boca. E vai ser algo tipo é tipo um A com som de O. Então fica um O. E aí você abre a boca mais verticalmente um pouquinho, assim. O. Ela fica um pouco mais relaxada, ela não fica não fica o arredondado dos lábios, assim. Então é um O. Então em vez de O, ok? É isso. Ok? Vai ficar mais claro no próximo slide quando a gente colocar os dois pra comparar. Então vai aparecer em palavras tipo father, artist e rock. Ok? Eu não sei se vocês perceberam, mas depois do R também dá pra rolar um flap T, ok? Que a gente acabou de ver ali, foi a última consoante que a gente viu. Então pode ser artist, que é o T de verdade, o true T, ou artist, que também ele é um flap T também, tá? Mas aqui acontece por causa do R, isso rola também, ok? Vê que ele também não inicia a sílaba tônica. A sílaba tônica, lembrando, aqui é a primeira, aqui também é a primeira, tá? Você vê que aqui, ó, ele mostra que é a última, e nos outros, como é só uma sílaba, eles nem colocam, porque é só uma sílaba, então não precisa pôr, ok? É isso. Agora,
o que eu acabei de falar, o O e o O. Não sei se dá pra perceber muita diferença, mas há uma diferença aqui. Então, de novo, entre o A e o O. Então, a gente vai usar ela... aliás, tem palavra que os dicionários podem colocar ou esse, porque eles são sons muito próximos mesmos, ok? Então tem algumas palavras que, até no último site que eu vou mostrar lá no final desse vídeo, ele vai dar as duas opções. As duas opções são possíveis, corretas, enfim, tá? Então, o da esquerda, de novo, é um som que você faz no fundo da garganta, da boca, né? Começo da garganta aqui, né? No fundo da boca aqui, batendo quase bem atrás aqui mesmo. Então fica um ó, ó, até a boca fica mais assim. O da direita vai ser um ó, ó, ó. Então a boca fica um pouquinho mais fechada, mas mais arredondada. Essa é a principal diferença. Então aqui a gente tem or, or. Depois a gente tem lock, tá? Muito comum com palavras assim, que terminam em OCK. Ali a gente viu rock, era pro mesmo exemplo aqui, do mesmo símbolo, tá? E o terceiro, fog, ok? Desse lado aqui, a gente vai ter o O como se fosse em nó. Então esse som aqui, a gente tem, tá vendo? É um Czinho invertido, meio espelhado. Vai aparecer bastante. Não é uma consoante, tá? É uma vogal, tá? Um símbolo pra vogal. Então os lábios ficam um pouquinho mais fechados e mais arredondados também. Então ele vai aparecer em palavras tipo or. Isso daqui, eu adoro chamar atenção pra isso, tá? É muito comum AW, AWE e AU de ter só o som do O, tá? Isso não é sempre que isso acontece. Palavras tipo away, né? Tipo longe, isso não acontece, tá? Away, tá? Mas é muito comum. Se você começar a reparar nisso, acontece bastante, tá? Mas tem exceções pra todos eles, tá? Mas na maioria das vezes, ele vai ser só O. Então aqui vai ser ló. Ló. Tipo pão de ló. É basicamente isso, tá? Muita gente fala lau ou lol, alguma coisa assim, tá? Só ló, tá? A mesma coisa pro passado do verbo see, que é ver, né? Eu vi, I saw. Aí é o só, tipo, estou só, né? É bem próximo, tá? Aliás, uma palavra aqui que é muito comum é awesome. Awesome. Então, essas três primeiras letras vira só um. Só vira um fonema, que é o O. Awesome. Awesome, ok? E a última aqui é a mesma palavra que a gente acabou de ver. Fog. Esse é o fog, esse é o fog. Parece que é a mesma coisa. No dicionário você... Aliás, o último site que eu tô falando chama To Phonetics, ok? Então lá ele vai te dar essas duas opções. Um ou outro, tanto faz. Porque os dois sons são muito próximos, ok? Próximo. Agora vem. A vogal mais comum do inglês é esta daqui. Ela tem um nome que se chama schwa. Precisa memorizar que é schwa? Isso é o de menos, tá? Mas é importante saber esse símbolo, porque esse símbolo vai aparecer direto quando você estiver pesquisando as coisas por aí, tá? É um E de ponta-cabeça, esquisito, eu tô ligado, mas ele é o som de vogal mais importante do inglês. É o mais recorrente, porque toda letra de vogal, A, E, I, O, U, pode ser ele. Não quer dizer que vai ser, mas ele pode ser, depende da palavra, tá? Então, a gente precisa saber, pelo menos, o que isso é, tá? Então, o schwa, ele gira em torno aí de um A ou um A muito curto. Ele fica ali, assim. Ele é mais pro A, tá? Um A curtinho, do que um A, mas às vezes ele tá por ali. Ele não é uma coisa exatinha, assim, mas ele é um som muito curto, muito preguiçoso, tá? E eles tão preguiçosos que ele só... E é por isso que ele só vai aparecer em sílabas que não são as sílabas tônicas, que são sílabas fracas, tá? Isso acontece muito, tá? É assim que esse som vai aparecer. Então, por exemplo, across. Então, esse aqui, você vê, ele é um A, mas é um A curtinho, ele tá por ali. Isso é por ali que importa, que é um som fraco e preguiçoso. Across. O O aqui de novo. Across. Ok? Outro exemplo é
caution, tá? Aqui ele fica muito mais pro an mesmo por causa do N, tá? O N e o M levam muito para esse lado. Então ele fica bem mais óbvio que é mais um an, tá? Caution, tá? Lembra que eu falei do AU? Olha o AU aqui, olha só o O aqui. De novo, nem sempre, mas muito comum, ok? E o último, famous. Famous. Essa palavra é uma palavra que a gente costuma pronunciar... Vou falar errado, entre aspas, tá? Mas de um jeitinho diferente por causa do final. O-U-S, tá? Aqui vai ser só us. Famous. Famous, tá? Então, de novo, a importância aqui de marcar qual é a sílaba tônica, porque aqui a gente tem palavras com mais de uma sílaba. Across aqui é bem importante saber aqui para saber como pronunciar, tá? Com a prática, você vai pegando a transcrição fonêmica e você já vai sacar como falo só de ler a coisa. Às vezes você nem vai precisar apertar o botãozinho lá do dicionário. Só de ler já tá suficiente para você, tá? Agora, o que é isso aqui na direita, tá? E por que eu pus os dois juntos? Isso aqui parece um acento circunflexo ou um V de ponta-cabeça, tá? Esses dois sons são muito semelhantes, tá? Esse aqui é como se fosse um schwa mais estendido, tá? Ele vai aparecer nas sílabas tônicas, mas ele é, assim, quase que a mesma coisa, só que mais longo. É mais ou menos isso a diferença, tá? Então, ele vai tender ali mais pro de lã, maçã, por exemplo. Ele vai mais pra esse lado, então ele sempre vai ser um mesmo. Então, palavrinhas que isso tem é cut, por exemplo... Love. Esse daqui a gente tende a usar esse O e falar love, tá? Mas é mais um love. Love, ok? E above. Above. É isso. Sem muito segredo também. São sons que a gente tem no português também, ok? E agora, você vai ver que esse daqui é meio que uma variação das duas coisas anteriores, tá? Aqui você consegue identificar o símbolo do schwa, é o E de ponta-cabeça, mas você vê que tem uma perninha aqui, tá? Isso aqui é um 3 com uma perninha, tá? É basicamente o que a gente acabou de ver, só que com o som de R depois. Então, é o som do schwa seguido do som de R. É um writer, dollar, nature, De novo, não é na sílaba tônica, então ele é um pouquinho mais curto. O da direita... é o análogo ao que a gente viu do lado direito no slide anterior, né? Só que ele vai acontecer numa sílaba tônica. Então, ele vai ser um pouco mais longo, o símbolo vai mudar, mas enfim, né? Por mim, eles podiam ser iguais, mas não é. Enfim, mas é essa a diferença, tá? Então, girl é só uma sílaba, então é isso que vai ter, tá? Person, ele tá na sílaba tônica aqui, e church. Lembra que eu falei lá desse símbolozinho do S esticadinho pra cima, que é o chá, xé, xi, xó, chu? E eu falei, às vezes acontece de aparecer com o T junto. Aqui é o que acontece, ó. O T e esse símbolo. Ch. Aqui, church. Ok? Então é exatamente aquilo que a gente viu lá no começo dessa aula. Próximo. O U é o U mesmo, tá? E esse aqui, que é o símbolozinho, é um Wzinho, tá? Uma coisa, este símbolo da direita aqui não é uma vogal, ok? Eu sei que soa como uma. Se os brasileiros fossem decidir isso, a gente ia falar, não, é vogal sim. Mas não é, tá? É considerado uma semivogal ou uma semiconsoante, tá bom? Isso aqui é importante você saber, porque várias palavras que começam com W geralmente vão ter esse som, mas nem todas. Por exemplo, essa palavra aqui, one. Começa com O, mas começa com esse som aqui. E esse primeiro fonema aqui não é uma vogal. Isso quer dizer, por que isso é importante? Porque você não vai poder escrever isso. One. Tá? Por exemplo, foi uma coisa de uma vez só. It was a one-time thing. Você vai falar, it was a one-time thing. A one. Tá? Não vai ter o N aqui, porque... Rapidamente, isso daqui é o jeito que eu também fui ensinado errado, né, quando pequeno. O que importa para você usar esse artigo indefinido, ou esse aqui, é a primeira... ou melhor, o primeiro fonema, não é a letra, não é o jeito que você escreve. Tá? Por isso que nesse caso, é isso que acontece. É por isso que a gente fala hour. An hour. I'll be ready in an hour. Eu vou estar pronto em 1 hora.
an hour. Porque o H é mudo. O primeiro som é de vogal, hour. Então, não tem nada a ver com a letra, tem a ver com o som. É que às vezes coincide, muitas vezes, mas nem sempre. Então tem que ficar ligado, ok? Então, olha lá, diferença entre o U, que a gente usa bastante, e esse aqui, que a gente usa também, mas em algumas palavras. Tá? Qual que é a diferença? Então, é um som longo. O som de U é um som longo, tipo em baú. Ou Úrsula, por exemplo, ok? Então, alguns exemplos com este fonema em inglês. Su. Esse, você vê que tem o U e o E, a gente tende a falar sui, alguma coisa assim, né? Só su, ok? Essa palavra quando você quer processar alguém, você vai falar I'm gonna sue you, ok? É sue. Issue. Olha lá, o chá de novo ali, ó. Issue. U. E food, tá? Então o U é aquilo. A gente faz aquele biquinho bem biquinho mesmo, ok? Agora, o W aqui, ele é meio perto, assim, do som do U, mas ele é mais curtinho, ele é mais rápido. O lance que eu falei, não é vogal. Por que ele não é vogal? A gente bloqueia o ar um pouquinho, ele fica ali no meio do caminho. Uma vogal, ela tem a passagem de ar muito mais livre, e a consoante tem a passagem de ar muito mais dificultada. Às vezes a gente até bloqueia e depois solta, né? Tipo, tá. Ele tem ele chama de uma consoante plosiva, né? Então, a consoante faz aquilo. Isso daqui tá meio que no meio do caminho, então ele deixa de ser vogal, também não é bem consoante, então fica semivogal ou semiconsoante, ele fica ali, tá? Então, um exemplo em português é liquidificador. Esse U aqui, ele é muito qui. Então, é esse som, tá? Então, exemplos, what? One? Lembra que eu falei desta palavra, o número 1 é a mesma pronúncia de one, de passado de when. É a mesma pronúncia, tá? E, bom, ela tá aqui mesmo. One é justamente ela que eu coloquei aqui no final. Ok? Você vê a mesma transcrição fonêmica porque é a mesma pronúncia. Próximo. Mantive o U aqui porque agora a gente tem um outro cara aqui do lado, que parece o ômega de ponta cabeça, né? A ferradurazinha ali de ponta cabeça, tá? Então, do lado esquerdo, a gente tem o U, que a gente acabou de ver. Então, mood, issue, de novo, food, mesma coisa. E do lado direito, a gente vai ter este símbolo que não é, embora pareça um pouco, mas não é o U, ok? Então, o que a gente vai fazer? Esse som é um Você vê por isso que ele lembra um pouco. Vou comparar com o U. O U, a gente fecha, a gente arredonda os lábios, faz o biquinho, faz tá? Pra fazer esse som aqui, a ideia é você tentar fazer o U, mas sem fazer o biquinho. Sei lá, você pode até brincar de falar o U sorrindo. Obviamente você não vai fazer assim na hora de uma conversa, senão vão te achar que você é doido, né? Mas pra treinar, acho que é legal. É tipo, E aí depois você tenta não sorrir e não parecer um psicopata tão na cara assim, ok? Então vai ser Então vai aparecer em palavras como took, book e could. Essa última eu deixei de propósito aqui, porque não apenas nós temos duas vogais, mas só uma que de fato é pronunciada, mas esse L aqui, ele não é pronunciado, ok? É só could. Então, é por isso que a gente consegue falar could I. E aí, quando fala could I go, né? Eu poderia ir, eu posso ir. E aí, é por isso que esse D ganha aquele que a gente viu lá atrás, que é o flap T, né? Could I. Porque esse L não é pronunciado, então ele fica entre sons de vogais, ok? Você vê que agora tudo começa a fazer mais sentido, tá? É por isso. Então, não só o could, mas o should e o would também. Eles são verbos modais que têm a mesma terminação e a pronúncia ali, a única diferença vai ser ali o primeiro fonema que vai mudar, ok? É isso. Isso aqui também aparece nesta palavrinha aqui. Good. E não good. Ok? É mais pra esse lado aqui e não pro U, ok? Mas isso daqui, se você falar good, é meio que sotaque, tá? Então, assim, tanto faz. De novo, lembra, a gente não quer falar que nem nativo, a gente quer ter uma referência pra ser entendido melhor. Então, se por acaso escapar um good, todo mundo vai entender, ninguém vai... Tá? Se alguém falar, o quê? A pessoa tá tirando com a sua cara, é isso que tá acontecendo.
tá? E aí, a gente vem para esse símbolo aqui, que foi aquele lá no começo das vogais que eu falei, ó, esse símbolo aqui tem dicionário que usa diferente, tá? Esse aqui é o E. Só que alguns dicionários vão usar esse símbolo aqui para o mesmo som. Então, fiquem atentos a isso, mas enfim, é isso, ok? Então, ele é o E que a gente tem em café, pé, fé e por aí vai, tá? Só que tem uma coisa, quando ele é seguido de M ou N, tá? Ele vai ficar mais parecido com o E. Então, eu sei que é meio confuso, ainda mais com esse outro símbolo aí na jogada, eu sei, tá? Mas com o tempo vai ficando, vocês vão se acostumar mais. Isso aqui é uma coisinha que, assim, não sei por que ficou tão diferente. Acho que é a única, acho que do IPA isso aqui é a coisa que acho que poderiam, sei lá, mudar ou deixar mais claro, sei lá. Eu não sei exatamente por que ficou desse jeito. Enfim. Mas a gente vai ter que lidar com eles do jeito que é, porque é assim que esse símbolo vai aparecer nos dicionários de qualquer forma. Tá? Então, de novo, ele é o E, mas se ele tivesse. Se ele for seguido de M ou N, tá? Do fonema, tá? Ele vai mais para um E. Tá? Eu disse, o M e o N, eles mudam as vogais, porque ele nasaliza mais, enfim. Ele muda um pouquinho a pegada das vogais, tá? Então, por exemplo, enter, employee, friend. Ok? De resto, ele é o E tipo de café. Get, head, sell. É isso, tá? Você vai ver algumas variações de sotaque com essa palavra aqui. Então nem sempre é E. Às vezes vai mais para quase um E, assim, get. Tá? Depende do lugar. Então pode ser que você escute e veja de outra forma também, tá? Mas esses dois últimos vão ser assim mesmo, tá? Então, é o E. Só que tem uma coisa. No inglês a gente tem um outro fonema que também é um E. Só que é um E diferente. É um E que... Eu acho que a gente não tem no português. Esse aqui é um E diferente. Você vê, parecem dois símbolos em um, mas é um som só, tá? Então, de novo, da esquerda, então os lábios e a boca estão mais relaxados e fechados. É o E que a gente está acostumado e é isso, tá? Então, vai aparecer em palavras como bad, man, você vê que aqui vai pro E, né, por causa do N, man, e sad. Então, o da direita... Este daqui, que é o A e o E junto. E esse A aqui, ele é até legal que ele tá lá, porque ele é como se fosse um E com boca de A, tá? Eu já tinha visto essa explicação por aí e achei muito legal, assim. Que é basicamente isso mesmo. É como se você fosse falar o E, mas você vai abrir a boca bastante, como se fosse um A, tá? Então, é tipo um A. É algo por aí. É entre um E e entre um A. Ele fica no meio do caminho, tá? Se quiser brincar... Tá? Não é assim, mas pra praticar, tipo, aí depois você vai juntando, ok? É mais pra esse lado que ele vai ficar. É muito sutil, cara, a gente não pega muito bem essa diferença por causa do vício dos nossos ouvidos do português, tá? Tem que treinar, e acho que por isso que também a transcrição... fonêmica é importante pra gente começar a ficar mais consciente desse tipo de diferença, tá? No geral, assim, lógico, faz diferença, mas dependendo da palavra, não precisa quebrar tanto a cabeça, assim, em pronunciar certinho e tal, porque pelo contexto a pessoa consegue sacar o que você quis dizer também, tá? Mas é legal saber, é legal praticar um pouquinho, e é o tipo de coisa que... né? O que custa, né? Então, já que estamos estudando, vamos estudar direito, tá? Então vamos lá. E aqui vão ser parzinhos que geralmente confundem a gente. Então, aqui a gente tem, desse lado aqui, da esquerda, né? A gente tem bad. E aqui a gente vai ter esse A mais aberto, que é um bad. Ok? Eu tô exagerando um pouco pra tentar ficar mais claro um pouco. Bad, bad. Ok? Man. E aqui, man. Então, aqui... O N também muda um pouquinho ele, mas ele vai muito mais pro E mesmo. Então fica man, ok? E aqui, man. Então aqui a gente vê o E, a gente vê não, né? A gente escuta mais o E, e aqui a gente escuta mais um E, assim, tá? Aqui fica bem... aqui a diferença, vamos dizer assim, um pouquinho mais importante, tá? Entre esses dois aqui, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um adjetivo, então pela classe gramatical, sabe, o contexto te ajuda, tá?
E aí, a gente tem o sad, do passado do say, né? Desse lado aqui. E aqui a gente tem o sad, que é de triste. De novo, verbo, adjetivo. Então, se eu falar isso querendo dizer isso, a pessoa vai entender. Se ela não entender, eu acho que ela tá de sacanagem com você, ok? É isso, os dois S do inglês. Agora, um parzinho que é muito importante também. O I comprido, que é esse I da esquerda, e o E. É tipo um... É muito sutil pra gente. A gente tem os dois sons no português, tá? A gente tende muito mais a usar esse daqui, o I comprido, tá? Mas esse daqui ele aparece muito em ditongos, tipo ei, ei, ei. Ou frei, freira, sei lá, paguei. Tá? Então, porque e mesmo assim, mesmo que a gente tenha no português, mas mesmo assim, a diferença entre os dois, que é mais importante no inglês, essa diferença a gente no português não tem desse jeito. Então é por isso que fica difícil da gente diferenciar um do outro, ok? Então, de novo, o da esquerda é igual a pronúncia da letra I em filho. É um som longo, tá? I. A gente quase sorri pra fazer para fazer esse som. Filho, tá? Então, eu gosto até de, quando eu passo com um acento agudo, assim, pra mostrar bem que é um I comprido, tá? Então, exemplos à esquerda, sheep. Eu vou, de novo, exagerar, só pra ficar mais claro a diferença. Sheep, cheap, ó, diferença entre os dois é só o primeiro fonema, ó, só o T a mais aqui pro cheap, de barato. E feet, tá? Com o I comprido. Sheep, cheap, feet. Do lado direito, eu vou pôr palavras que são muito parecidas, mas não são as mesmas. Shep, ó, como parece é um E curtinho, curtíssimo, tá? Não é o E, tipo, e aí? Não é esse E, é o E curtinho, tá? Ele fica num lugar, assim, que a gente não costuma falar muito ele desse jeito. Assim, entre consoantes, a gente não faz muito isso. A gente vai mais pro da esquerda, o I compridão, tá? Então, esse aqui, shep. Então, os dois. Eu vou alternar entre esse primeiro e depois esse. Vou ficar alternando para vocês tentarem perceber a diferença, tá? Sheep, shep. Sheep, shep. Sheep, shep. É isso, ok? Sutil. Eu sei que é sutil. Não é fácil mesmo, tá? Isso daqui é com treino, prestando muita atenção, tá? O melhor que você pode tirar dessa aula daqui é prestar atenção nessas coisas, tá? Não é ficar vendo esse vídeo 30 mil vezes, tá? Fazer isso é como se fosse pegar uma listinha de verbos em inglês e tentar memorizar tudo, tá? É o pior jeito de aprender alguma coisa, é ficar fazendo isso. Aqui, eu quero chamar a atenção para vocês começarem a perceber isso quando vocês estiverem em contato com o inglês e principalmente quando vocês forem pesquisar as coisas e ver como que as coisas são e como são pronunciadas e por aí vai, tá bom? Então, segundo exemplo, chip. Então aqui a gente tem cheap, chip. Último exemplo, aqui a gente tem feet, aqui a gente vai ter fit. Tá? Então a academia lá vai ser smart fit, tá? Mas você pode falar smart fit no Brasil, não tem problema nenhum, porque a gente está no Brasil e não está em um país que fala inglês como língua nativa, ok? É isso. Isso aqui é importante, essa diferença, tá? Principalmente quando você vai falar beach, de praia, e beach, de cadela, embora as pessoas, né? A gente usa pra falar de outra coisa que não há necessidade de a gente mencionar aqui, mas duas palavras que é legal não errar, tá? Acho que a nossa sorte é que a gente tende a ir mais pra esse lado, então eu acho que tá tudo bem, assim, acho que a gente não comete esse erro dessa forma, mas enfim, é legal saber pra não cometer esse erro caso você fale muito sobre praia por algum motivo, tá bom? E agora, a gente vai dar uma olhada neste símbolo aqui. Esse símbolo aqui é o mais difícil de explicar. Então, assim, eu vou tentar explicar de um jeito, mas assim, ele leva tempo, tá? Esse aqui é outra coisa que também não é uma vogal, tá? Você vê ali, o símbolo é um J, mas não é o já, já, jaju. A gente já viu esse símbolo lá atrás, lembra?
É aquele símbolo que parece um 3 e um J junto, é algo meio assim, né? Esse aqui, da onde ele vem, tá? Ele vem daqui, assim. Ele não vem desse cara. A gente fala Jonas, né? Mas pra quem já assistiu Dark, por exemplo, o personagem principal, né? E aí você pega a pronúncia lá do alemão, Jonas. Jonas, tá? E aí vem aqui. Aí você fala, ah, então é um I, né? Não é um I também. O I a gente acabou de ver. Esse é o I, tá? Esse daqui é o que a gente vai... Geralmente, quando palavras em inglês começam com Y, é esse fonema que a gente tá lidando, ok? Então, ele é um pouquinho diferente. Ele não é o I, mas ele é próximo. Assim, essa diferença, por exemplo, entre esta palavra aqui, ano, year, e essa daqui, year, tá? Seguinte, eu não acho, isso aqui é uma opinião pessoal minha, tá? Eu não acho que isso aqui é a coisa mais importante e que você tem que saber, não pode errar, porque se você falar ear em vez de year, então a pessoa vai achar que é orelha ou ouvido e não ano. Porque se a pessoa achar que é orelha ou ouvido e não ano, aí com certeza ela tá de sacanagem com você, tá? Porque a não ser que a frase foi montada de um jeito que consiga ser ambígua. Mas geralmente não é, né? Entre ano e orelha tem rios de distância, tá? Mas assim, eu vou mostrar pra vocês como que se pronuncia essa palavra, porque a gente não tem esse som desse jeito no português, mas a gente tem uma coisinha que a gente faz que ajuda a gente a entender como que pronuncia ela, tá? E vai parecer muito estranho assim, isso, tá? Mas é quando a gente faz esse som aqui, ó, do N e do H. Quando a gente fala nhoque, por exemplo... eu quero que vocês façam isso e pareçam meio doidos enquanto você está assistindo esse vídeo. Mas quando você fala nhoque, o que você faz com sua língua? Você levanta ela lá pro céu da boca e meio que aperta de um certo jeito para falar nhoque, né? O lance e aqui vai ser a diferença, tá? Você toca a ponta da língua também, nhoque, né? Mas o que importa aqui pra gente vai ser a lateral da língua tocando lá em cima, tá? Então, vai fazer mais sentido agora, tá? Então, o nhoque, a gente toca a parte da frente da língua, toca o céu da boca, tá? Os lados também. O yoke, sei lá, daqui yoke, acho que eu até coloquei sem o i aqui, mas enfim, é só pra gente brincar um pouco, tá? Isso daqui é a marca lá de pipoca e tal, né? Mas é só pra gente ter um pouco dessa ideia, tá? Tenta falar nhoque, mas sem falar o NH, e tenta falar tipo um I, como se fosse um I, né? Mas com essa posição da língua lá em cima. Então fica yoke, yoke. Por isso que eu pus nhoque e yoke aqui, tá? Por mais que yoke não vai ser uma palavra do inglês, é só pra gente treinar, tá? Então, em vez de nhoque, fala yoke. É isso. É basicamente isso. A sua língua vai estar aqui em cima, assim, tá? Você não vai apertar essa parte aqui, né? O céu da boca tão forte. Você nem vai apertar. Ela vai ter um vácuo aqui mesmo pela anatomia aqui do céu da boca. Mas o que mais vai pegar, assim, pelo menos quando eu faço, o lado da língua pega nos dentes do lado aqui, tá? Yoke. Até um pouquinho mais atrás acaba pegando, assim. Mas essa é a elevação da língua que faz essa palavra, esse fonema ser pronunciado, ok? Então, you. Então, vamos tentar pegar a diferença, tá? Se fosse aquele I comprido, eu ia falar you. Esse aqui é you. Parece que o meu queixo vai pra frente um pouco também, assim. Parece que ele tá empurrando, de alguma forma, né, a boca toda, até o queixo, a mandíbula, né, vai empurrando a palavra pra frente. E a língua parece que faz a mesma coisa. You. Parece que tá soltando ela dessa forma, tá? You, tá? Eu costumo mostrar um gráficozinho assim, tá? Daqui é viagem minha, mas acho que ajuda um pouco a visualizar um pouco. Quando a gente fala, por exemplo, em inglês, quando alguém tem nojinho de água, eles falam ew, algo assim, né? Olha como ela começa. Esse aqui seria, o primeiro som seria o do I comprido, tá? Isso aqui é um I, tá, galera? Ó, é o I lá que a gente tava falando agora há pouco. É o I, tá? O I que a gente quase sorri, tá? Quando, vamos dizer assim, você começa a falar e fala iu. É como se tivesse um salto assim, ó, iu, e depois vem, né?
Fazer iu. Já começa super forte lá. I. É um soco de I, né? O you, ele parece mais uma ondinha, assim. Ele vai muito mais gradual. You, tá? Não sei se ajuda isso a visualizar. Na minha cabeça faz sentido. Mas, enfim, agora vocês sabem como mecanicamente ali na boca fazer esse som. Então, a língua levanta. É tipo um nhoque, mas em vez de falar o NH, você tenta fazer um tipo um I. Mas com essa posição, ele vai pro yoki, tá? You. Então, é isso. Então, you, yes e union, tá? E aqui a gente tem dois. Esse aqui é o mais difícil de fazer, de longe, tá? Então, por exemplo, você meter um I aqui no lugar do I, tanto faz, tá? Na minha opinião, tanto faz. Pode ter alguém que discorde, enfim. Tanto faz, tá? O primeiro é mais importante, tá? Então, union é sindicato em inglês, tá? Então, ele vai ser pronunciado desta formazinha aqui. You, tá? Você vê que é o mesmo comecinho aqui, tá? E uma outra, unique, tá? Unique, tá? Lembrando que a sílaba tônica dessa palavra é a última aqui, nick. Então, unique, tá? Esse aqui é o único, mas no sentido de ser o único no sentido de diferente do resto, tá? Não de quantidade, é o único de quantidade. É o único de uma coisa especial, uma coisa única de diferente. Ok? Agora, a gente já viu tudo que a gente tinha que ver. E aí eu vou deixar esse exemplo aqui, tá? Isso daqui eu usei um site pra transcrever isso, tá? Faltam as barrinhas aqui, né? É verdade. Imagina que tem as barrinhas aqui. Mas isso daqui é uma frasezinha que eu bolei pra vocês tentarem, né? Então, se vocês quiserem pausar o vídeo e tentarem decifrar o que tá escrito aqui, né? Porque isso aqui é só transcrição fonêmica. Agora é a hora de vocês fazerem isso. Se vocês quiserem pausar o vídeo e tentarem decifrar o que tá escrito aqui, agora é a hora. Porque eu vou falar agora o que significa isso. Então, pausa o vídeo e volta aqui assim que você sacar o que é. Ok? Então, o que tá escrito aqui é: If you can read this, you know the IPA. Se você consegue ler isto, você sabe o IPA, o IPA, tá? Então, é isso, tá? Esse é basicamente o IPA pra gente, tá? Eu trouxe aqui as coisas que eu julguei ser... que pra mim são as coisas mais importantes pra um brasileiro saber em relação ao IPA no inglês, tá? Se você tiver alguma dúvida, pode botar aqui nos comentários embaixo. O vídeo do TH também vai estar ali embaixo, tá? E eu vou passar agora para vocês 2 sites que são bem legais para ajudar vocês a estudarem isso também, tá? Então, o primeiro deles é esse Phonemic Chart, ou melhor, Phonemic Chart, tá? Esse aqui, ele é um site que você consegue clicar nos símbolos e escutar ele. Então, se você clicar no símbolo, você vai escutar só o fonema. Então, I, né? E se você clicar no exemplo da palavra embaixo, você vai escutar a palavra toda. Sheep, tá? Então, você pode até ficar clicando em um monte deles e ficar brincando, assim. Mas é legal para você também ter o recurso, né, auditivo ali, para você entender como que é a palavra. Ok? Tem uma coisa. Aqui a referência é mais pro inglês britânico, tá? Então, mas isso, né, não é um problema de forma alguma, claramente. Mas só pra você também saber disso, acho que é importante saber. Mas a referência é mais do britânico. Eu vou deixar o link deste site na descrição aqui embaixo, tá? E o outro é o Two Phonetics, tá? O Two Phonetics foi o que eu usei pra montar essa frase do If you can read this, then you know the IPA, né? Acho que era algo por aí, enfim. Eu usei ele, porque aqui você pode colocar uma palavra e esse site vai transcrever ela pra transcrição fonêmica, tá? Aqui embaixo, aqui assim. Se ele tiver em azul, você pode passar o mouse em cima e ele vai te dar... É porque tem mais de uma opção. Ou então ele vai falar, se é verbo assim, se é substantivo é assim, tá? Então, ele vai te dar a transcrição fonêmica aqui. Você pode pôr uma frase inteira se quiser. Tá? Eu costumo usar mais com palavras individuais, mas enfim, você fica à vontade aí, tá? Você pode escolher inglês britânico, americano, tem um botãozinho de você escutar, e por aí vai. É um site bem legal. Eu sempre, né, se você é meu aluno, você sabe que vira e mexe eu abro esse site aqui e pego
a pronúncia, né, a transcrição fonêmica de algo pra gente dar uma conferida na aula também, ok? Então, é isso. Eu espero que tenha sido produtivo, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, né, por favor, coloque nos comentários. Se você é meu aluno, aluna, pode mandar mensagem lá pra mim, sem problema nenhum. Eu adoro responder mensagens no WhatsApp. E é isso por hoje. Espero que tenha ajudado. E eu espero que vocês retornem nesse vídeo também para conferir os símbolozinhos, caso tenha alguma dúvida. Porque, sinceramente, isso tudo aqui me ajudou imensamente a melhorar não só a pronúncia, mas também o meu listening, tá? Isso aqui é uma ferramenta muito, muito poderosa. Eu sei que parece meio coisa nerd demais, mas ajuda muito. É por isso que eu sempre falo muito de fonética, né, sobre pronúncia. Eu sempre uso muito esse recurso, que é o IPA, pra gente, de fato, ter uma referência muito mais óbvia, muito mais clara, tá? Que o nosso cérebro não vai enganar a gente tanto assim, tá? É isso. Passem bem e até a próxima.